Meus queridos, mais uma vez estamos aqui com muito carinho e amor e sempre nós colocamos ou quinzenalmente ou mensalmente alguma coisa nas nossas redes sociais que falam, que determinam sobre a questão da saúde mental. Por que cuidar da saúde mental? Percebemos que a criança ao nascer, uma das primeiras preocupações das mamães observar a fase das crianças e ao mesmo tempo a questão da dentição que as mamães levam, não é? Às vezes levam no pediatra para ver o crescimento, tudo legal, para ver como é que está o crescimento, o desenvolvimento neurológico, tudo isso é fundamental. E também às vezes faz o exame do pezinho, que também é fundamental para poder detectar algumas patologias dos recém-nascidos. Mas durante o nosso percurso de vida, nós esquecemos de fazer as prevenções da saúde mental, que é fundamental. Doutor, o que é que mais nos machuca? É a pergunta que eu sempre ouço. O que mais nos machuca é o relacionamento. E o ser humano, desde o nascer, eu não sei se os senhores percebem, mas o ser humano é o único ser que nasce, que ele não nasce pronto. Quer ver? Eu sempre reafirmo isso nas minhas falas. O gato já nasce gateando, o papagaio já nasce papagaiando, e tudo já nasce pronto. O bezerrinho já nasce bezerrando. Todos os outros animais já nascem prontos para a sobrevivência. Percebe isso? Todos os animais, exceto o homem, já nascem prontos para enfrentar a vida pela sua programação biológica, pela sua própria natureza. O gato já nasce pronto. Só que o ser humano, ao nascer, primeira coisa, ele necessita 100% do outro para ter cuidado, para ser cuidado. Necessita 100% de um cuidador para cuidar da sua vida no aspecto de crescimento, senão ele morre. Já perceberam isto? E este mesmo ser humano que é preciso ser cuidado, senão morre, após o crescimento, após ele receber as estruturas normais de um processo educativo e evoluir no seu aspecto intelectual, racional, cognitivo, emocional, ele é maior do que os próprios seres que já nascem biologicamente programados. Que mistério, hein? Então é por isso que o ser humano nasce inacabado. Ele não nasce pronto. E para que esse ser humano possa cada dia tornar-se pior ou melhor em relação a si mesmo, ele precisa primeiramente relacionar consigo mesmo no aspecto de se conhecer. E a segunda questão, ele precisa relacionar com o próximo, com as pessoas que estão ao seu lado. E o que mais nos machuca são os relacionamentos. Quer ver? Um trauma de um conflito familiar. Um conflito familiar traumático em relação pai e mãe. Pode consistir na criança um problema na sua formação psicológica, no seu conteúdo mental, uma patologia profunda que às vezes nós não percebemos, porque estas patologias mais traumáticas, a mente humana, como mecanismo de defesa, apanha esses traumas e joga no seu inconsciente para que nós possamos sobreviver diante dessas angústias, diante desses problemas não resolvidos. Mas somente que esses traumas recalcados no nosso inconsciente, eles não morrem. Eles têm vida e energia para sempre. E às vezes eles surtam, eles vêm à tona na nossa consciência e nós somos afetados pelos surtos comportamentais, pelo estresse, pela angústia, pela depressão e por esses quadros psicologicamente patológicos. O porquê tratar da saúde mental? É necessário que você trate da saúde mental, primeiramente, para estar bem com você mesmo. Quando você perceber que as circunstâncias estão te afetando, porque toda circunstância é neutra,
Meus queridos, tudo que acontece no mundo é neutro, não tem significado. Vocês percebem isso? Que as coisas, que o que acontece é neutro? É o ser humano que produz o significado interpretativo, subjetivo em relação ao que acontece? Por exemplo, aqui está essa caneta. Essa caneta cai. É neutro essa situação. Agora, de repente, pode chegar você, como ser humano, no aspecto interpretativo dessa queda da caneta e dizer: mas por que essa caneta caiu? Por que estragou o vidro? Quem foi que colocou esta caneta neste lugar? Olha, automaticamente essa caneta agora, pronto, ela não é mais a mesma, porque ela está com pequenas rachaduras. E você, diante daquilo que é neutro, você constrói um quadro completamente exacerbado, de forma doentia, daquilo que é neutro. Primeiro, o que aconteceu, aconteceu. Todo acontecimento é neutro. Para eu cuidar da minha saúde emocional, eu preciso entender isto. É necessário que eu compreenda que tudo o que acontece na vida é neutro. O porquê eu cuidar da minha saúde mental? É porque é impossível que eu não me relacione comigo mesmo. Porque eu, cada dia, estou numa perspectiva de quê? De interpretar a vida conforme a minha história. E por que também que eu necessito cuidar da minha saúde mental e emocional? Porque eu estou desenvolvendo relação com o outro. Eu não posso viver de forma isolada. Esse outro que eu digo é a sociedade. É o pai, é a mãe, é o trabalho, é onde você está. É a figura das pessoas que você relaciona durante sua existência. E o que mais nos adoece são os relacionamentos em que possui conteúdo afetivo. Relacionamento pai, filho, filho e pai, esposo e esposa, mãe e filha, mãe e filho. Esses relacionamentos mais nos adoecem porque existe um conteúdo emocional dentro deles, existe um conteúdo afetivo dentro deles. E cada pessoa, durante a sua vida adulta, ela vai interpretar o que acontece em relação à vida social, em relação à sua vida com o outro na sociedade que vive, conforme a sua história pessoal. Quanto mais esta criança no seu desenvolvimento ela for resolvida em relação a si mesma, evitando determinados traumas psíquicos absorvidos pelo ambiente em que ele foi formatado, ela terá maiores condições de enfrentar uma situação adversa durante a sua vida adulta. Às vezes as pessoas perguntam-me no consultório: doutor, por que a vida é tão difícil? Na verdade, a vida não é fácil. A existência, às vezes, é que nos traz uma perspectiva de tornar a vida mais difícil do que ela é. Porque viver é sobreviver. Existir é sobreviver. Então é necessário que nós cuidemos da nossa vida mental, da nossa vida emocional, principalmente no que se diz respeito a conteúdos psíquicos que têm uma referência afetiva. Todas as vezes que você perceber que as circunstâncias externas estão dominando você, ou está produzindo em você uma reação além daquilo que é necessário você procurar ajuda. Vou reafirmar uma coisa para vocês: todo problema que eu vejo no outro está em mim. Ué, doutor, como assim? Porque, na verdade, quando o problema do outro me atinge, eu produzo uma reação sobre a ação do outro. É um sintoma de que eu já fui dominado pelo problema do outro. Os senhores estão percebendo como essa questão? É por isso que quando eu percebo que o outro está referendo a mim no sentido de tirar-me a sério ou perder meu controle, eu preciso interferir e agir e não reagir. Sabe por quê?
Porque todas as vezes que eu estou agindo em relação ao que acontece nas circunstâncias, eu estou no controle da minha vida. Mas todas as vezes que eu estou reagindo em relação ao que acontece, as situações e os acontecimentos estão me controlando. É por isso que quando alguém me provoca e eu venho reagir de forma negativa, eu não vou dizer que o problema está nele. O problema está nele de uma forma, sim, individual. Mas a partir do momento que ele conseguiu me atingir por uma reação descontrolada em mim, então o problema dele já se tornou meu. É por isso que todo problema que eu vejo no outro está em mim. É necessário você cuidar da sua vida, da sua saúde mental, da sua vida psicológica. Cuida-se dos dentes, da dentição, legal. Cuida-se do corpo, legal. Onde está o cuidar-se das emoções e da estrutura psicológica? Antes que estabeleça doenças psicossomáticas, que nós chamamos de doenças psicossomáticas, aquelas doenças da alma, da estrutura psíquica que não são tratadas e são lançadas no corpo, como manifestação do corpo. O primeiro sistema que é atingido pelas doenças da alma não resolvidas é o sistema digestório, que vem da boca ao ânus, porque no nosso intestino é nosso segundo cérebro, não esqueça isso. A segunda parte em que o corpo reage é bombardeado pelas doenças emocionais e psíquicas não resolvidas, são as questões cardiorrespiratórias, que se aparecem no meio do síndrome do pânico. Já percebeu o pânico como é? Olha para você ver. A terceira coisa que atinge os nossos corpos em relação às doenças da alma, da nossa mente não tratada, é a nossa pele. O nosso maior órgão que nós temos no corpo humano, que é a nossa pele, por meio de psoríase, manifestações que nós não percebemos, alergias que nós não percebemos. E a quarta coisa que às vezes o corpo é influenciado pelas doenças da alma, são quando nós, por esses sinais que o corpo nos dá, que precisamos de ajuda clínica no aspecto psicológico, são alguns órgãos internos que eles são frágeis na sua estrutura, tá? Vamos dizer assim, na sua estrutura genética, psicogenética, e neles são descarregados os nossos conflitos emocionais não resolvidos. É por isso que existem determinados cânceres que são de fundos emocionais. Os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus queridos, o porquê cuidar da minha saúde mental? É porque não existe qualidade de vida sem saúde mental nem saúde emocional. Quando eu digo saúde mental, não é saúde no aspecto de ser louco, porque ninguém é louco em si, viu? Até o próprio louco tem um mundo dele de realidade. Ele é louco nas nossas perspectivas de sanidade. O louco é louco conforme nossos parâmetros. Mas no mundo de loucura dele, ele tem uma verdadeira concepção da sua realidade. Agora, antes que aconteça aquelas questões que é necessário profundamente terapia medicamentosa, queridos, o remédio é a última instância. Inclusive eu quero parabenizar os neurologistas, os psiquiatras, aqueles profissionais que têm consciência de que às vezes ele detecta que o quadro não é nem neurológico, nem neuropsiquiátrico, mas indica os pacientes para fazer análise, para se reestruturar como pessoa, independente das reações químicas. Porque não se pode substancializar de forma química as nossas emoções. Então, nesta manhã, o que gostaria, aliás, nesta manhã, neste dia, nessa tarde, conforme você está me ouvindo aí, eu gostaria que você fizesse faça uma prevenção da saúde mental. Mesmo em qualquer situação que você perceber, se você não descansa durante a noite, acorda estressado, olhe para você ver, se você começa a perder até certo ponto o controle em relação aos acontecimentos da vida que são neutros, quando você percebe que a circunstância está sendo maior que você,
Quando você perceber que você não está conseguindo mais suportar a pessoa que está ao seu lado no seu relacionamento. Quando você perceber que você não está tendo mais condição de suportar a angústia dos seus filhos, porque os meninos, desde a infância e o crescimento, têm as fases de angústias, que é necessário o pai compreender, a mãe compreender sem se angustiar com eles. Quando você perceber que alguma coisa na sua vida está errada no aspecto de relacionamento, nada dá certo, aí você não vai procurar aquelas ajudas por aí, naqueles confinamentos. Muito cuidado, estamos vivendo uma época do psicologismo positivo doentio. Eu quero chamar a atenção aqui aos nossos amigos, por favor, muito cuidado com esses confinamentos. Vem aqui em 3 dias, eu vou resolver a sua vida, e testemunho, eu era assim, virei isso, fiquei rico, porque outra coisa, a cura da saúde mental, a reestruturação da questão da saúde mental, não é tornar-se rico no ter, é tornar-se rico no ser e ter uma qualidade de vida diferente. Quando se fala muito sobre o ter na questão de saúde mental, já é uma neurose obsessiva compulsiva para ser possuído por algo que ele não tem. Ele continua doente da mesma forma. Porque é necessário procurar ajuda para ter qualidade de vida na saúde mental. É antes que se estabeleça aquele quadro em que você vai precisar, com necessidade urgente de terapia medicamentosa, de repente você torna-se aquilo que não é por meio das reações químicas. E outra coisa fundamental, todo psiquiatra tem consciência que cada ser humano é um ser humano diferente, até acertar o remedinho conforme o metabolismo, a adequação de cada organismo é uma luta. Então, antes que isso aconteça, procure resgatar sua qualidade de vida. Procure fazer prevenção na saúde mental. Quer ver? Antes de nós encerrarmos. Você levanta segunda-feira mal, assim, azedo, aquela situação, tudo bem, belezinha. Segunda, terça-feira você já está bem, quarta está bem. Olha, ninguém é 100% legal. De vez em quando tem as oscilações. Agora, se todos os dias a situação traz para você uma perspectiva de você estar mal consigo mesmo, é necessário que você procure ajuda. E lembre-se que todo problema que você vê no outro está em você. Procure ajuda. Mamães, papais, observe a fase dos seus filhos. Por favor, não leve seus filhos de forma precipitada. É algum profissional que não tem consciência no aspecto de saber o que é fase da criança, para evitar terapia medicamentosa para a vida do seu filho na época do seu crescimento. Alguns casos é necessário, sim. A terapia medicamentosa é necessário, sim. Mas, por favor, não veja no remédio o controle emocional do seu filho. Ao invés de você suportar isso que é necessário nas fases da criança, você procurar um remédio para acomodá-lo. Está matando o seu filho nas suas fases naturais. Entendeu o que eu disse? Por favor, você namorado, você namorada, você que está começando a relacionar, procure antes entender alguma coisa para não se machucar tão cedo. Inclusive, neste momento, eu gostaria de mandar um abraço de forma bem especial para todos os meus alunos na EJA à noite, todos os meus alunos das turmas matutinas aí do Colégio Vital, meus alunos de filosofia, de sociologia e de inglês. Eu quero trazer aqui um abraço bem forte a vocês e dizer que é muito bom compartilhar aqueles momentos com vocês em sala de aula, ensinando filosofia, ensinando sociologia, ensinando inglês, mas tratando também da nossa perspectiva de saúde mental. Mando um abraço também a todos os nossos pacientes do CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, aos nossos colegas, olha para você ver, e mais uma vez, para nós encerrarmos, faça uma prevenção. Procurar ajuda implica que você é forte.
os falsos fortes morrem sozinhos. A terapia medicamentosa é legal? É, na última instância. Quer ver quando é que serve a terapia medicamental? De repente você está surtado num quarto, querendo suicidar, tá? Aí é necessária a terapia medicamentosa. Porque não existe remédio para a dor da alma, lembre-se disso. Agora, depois do surto que você teve, o que vai acontecer? Entra com a terapia medicamentosa, vai a nós que somos analistas clínicos, e nós vamos descobrir a causa disso, que é subjetiva. Não, ela não é anatômica nem química, ela é subjetiva, ela é abstrata. Quer ver? Existe remédio para traição de um cônjuge? Não. Não existe remédio para traição. Existe remédio para poder resolver suas angústias do dia a dia em relação a suportar seu filho? Não. Existe remédio para você suportar o seu trabalho? Não. Existe remédio para você passar, ser aprovado em concurso? Não. É uma história pessoal sua. É por isso que é importante que você faça a sua prevenção, em relação à sua saúde mental. Tá bom? Um forte abraço no teu coração, um abraço bem forte. Qualquer coisa, estamos aqui na MASE à sua disposição. Tá? Qualquer coisa, sou psicanalista clínico. Psicanalista é o profissional que faz uma pós-graduação após uma graduação. Psicanalista não pensa que psicanalistas são essas pessoas que às vezes estão oferecendo cursinhos aí de 6 meses. Por favor, psicanalista tem que fazer um curso na área de medicina, na área psicologia, na área de saúde, e depois que você faz 4 anos e meio com estágio, acompanhado exatamente. Lembre-se disso, meus queridos. Precisamos trazer consciência ao nosso povo. Obrigado, porque cada dia que nós atendemos paciente no nosso consultório, cada dia nós compreendemos mais o que é o ser humano, e cada dia nós entendemos mais o que é o ser humano. Alguém uma vez perguntou-me a mim: doutor, qual é a sua maior fonte de aprendizagem e inspiração? Eu respondi: são os meus pacientes. Por eles serem diferentes na história pessoal, cada dia nós vamos nos reinventando e produzindo em cada paciente a condição própria deles resgatar a sua vida. Lembre-se que o analista, ele não cria dependência emocional nem psíquica, viu? O analista, em cada encontro que você tem comigo em nosso consultório, em qualquer lugar, nós criamos uma senha que só você pode saber e que só você pode acionar durante a sua existência. Um forte abraço no coração, e não esqueça, previne-se, cuide-se. E todas as segundas-feiras pela manhã eu envio para a minha turminha que está no meu zap uma mensagem reflexiva, tá? E eu gostaria que vocês observassem e comentassem conosco. Atenção, meu endereço eletrônico para que acompanhe as minhas palestras: Dr. Abad, YouTube, Dr. Abad, YouTube. Lá você vai encontrar todas as nossas palestras. Outra coisa fundamental, também no Instagram, Dr. Maurício Ferraz Abad, também no Instagram. Mas o mais importante não é a questão da mídia social. O mais importante é cada um nos tratarmos de forma individual. Tá bom? E não se esqueça, cuide-se. Você não nasce pronto. Você se torna, cada dia, aquilo que você investe em si mesmo, melhor ou pior, conforme a interpretação da sua história pessoal. Um beijo no teu coração, um forte abraço.